Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos gravar mais um vídeo, né? 4, esse aqui é o 6º vídeo já de hoje. Às vezes gravamos mais, não tem problema. Então, mas esse é o de número 42. Caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1. Meu Deus do céu, eu disse que eu não ia ler eu não ia esmiuçar a questão de número 12 e já gerou praticamente 6 vídeos novamente a questão de número 12, mas tá bom, né? É assim mesmo. Nós devemos aproveitar o tempo. Então, você, com todo respeito, você conseguiu entender que nunca que devemos apontar isso ou aquilo como sendo efeito de causa. Nós temos o hábito de dizer assim, todo efeito gera uma causa. É óbvio, porque, por exemplo, risquei o livro aqui. O risco é o efeito da causa. A causa é a caneta. Tá. Mas vamos analisar. A caneta é matemática. Aqui existe física, matemática. Aqui existe designer, projetos, trabalhado minuciosamente. Tudo existe um trabalho por detrás. Então é óbvio que a gente tem o hábito de dizer assim, problema da pessoa. O que ele não sabe, eu sei que ele está plantando o que ele vai colher. Sim, está plantando o que ele vai colher. Ele vai colher o que está plantando, né? Mas ele está plantando influenciado pelo quê? Por quê? Por quem? Então você conseguiu entender, com todo respeito, que o espírita verdadeiramente espírita, ele não olha. O espírita verdadeiramente espírita, ele não olha, ou melhor, ele não vê. Ele não vê. Ele enxerga. O espírita verdadeiramente espírita, ele não vê. Ou melhor, ele vê com os olhos do corpo físico, mas ele enxerga com os olhos da alma. Então, raciocine você com todo respeito. Se você quiser analisar, analise por esse prisma para você ver. Tudo que você deparar na lei de causa e efeito, reflita se realmente é causa, se realmente é efeito. Porque às vezes, por falta de conhecimento, tem muitas pessoas
vivendo de uma certa forma escravizados, crentes de que é o efeito de uma causa, mas depois que desencarna, descobrem que tudo não passou-se de uma artimanha dos obsessores, dos espíritos das trevas. Justamente pela forma como agiram em existências passadas, dando-se sequência na vida atual. O melhor mesmo, mediante toda e qualquer situação que você acredite ser um efeito de causa, o melhor mesmo é você não julgar, nem a favor nem contra, e orar para ambas as partes. Pode ter certeza de que tudo que dissemos aqui não é tudo. É apenas uma pinceladazinha. Porque se fôssemos dizer a respeito de tudo que frui aqui na nossa cabeça, ficaríamos aqui a noite toda. E o cadáver do velho aqui já tá pedindo para, né? Mas para você ver, nós encontramos isso tudo que acabamos de dizer. Efeito, causa. Causa e efeito. Então, como eu ia dizer, quando você deparar com todos esses fatores, pense na prova e na expiação. Na expiação e na prova. Aí você pode me dizer assim, mas expiação e prova e expiação não é causa e efeito? Efeito e causa? Totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Prova e expiação, causa e efeito, tem uma diferença, como, por exemplo, a vaca e o cavalo, que não tem nada a ver um com o outro. Só que não cabe agora esmiuçar detalhadamente, porque as pessoas sabem o que significa prova, sabem o que significa expiação. Às vezes as pessoas não conseguiam analisar efeito de causa, efeito. Porque existe o ditado, todo efeito gera uma causa. Toda causa é proveniente de um efeito. Mas quantos milhões de componentes interligados a estes fatores há que leva aos acontecimentos? Então, para uma pessoa chegar a dar um tiro no ouvido, isso é estudo. Milhões de fatores levou ele a tomar aquela atitude. Milhões. Aí você pode me dizer assim, mas milhões de fatores levam a pessoa a se matar. Beleza. Qual é o efeito, então, do ato do suicídio? Todos nós sabemos que o efeito, anos e anos em regiões umbralinas, vou abreviar por aí, porque você já sabe que é regiões umbralinas e tudo mais. Por exemplo, 20 anos das regiões umbralinas. Perfeito. Mas é interessante, isso é desígnios das leis divinas.
É interessante que todos aqueles que contribuíram àquele que veio se matar, respondem perante a providência divina. Você sabia dessa? Por exemplo, um patrão manda um empregado embora sem justa causa. Sem justa causa. Porque por justa causa, se o funcionário se mata, aí ele está perdido sozinho. Mas um patrão manda um funcionário embora sem justa causa. E o funcionário se desespera por falta de bom senso, resignação e aceitação, ele se mata. O patrão responde também em partes por ele ter se suicidado. E aí agora você associa tudo na vida o que acontece com os outros casos, que nós não podemos usar esse espaço agora para associar todas as outras questões. Fomos motivos de determinadas desgraças que culminou em outras desgraças? Fomos. Então fique tranquilo, porque depois você no plano espiritual, você vai responder por você ter agido daquela forma imprudentemente. Quantos milhões de... Olha só para você ver. Livro A Gênese. Quantos milhões de homens chegam à pátria espiritual, desencarnam? Ô, seu Gervásio, vamos simplificar uma história aqui. Mentor espiritual vem lá. Ô, seu Gervásio, tudo bem, tudo bem? Vamos se chegar? Tá bom. Vamos dar uma analisada na ficha do senhor Gervásio aqui. Quantos filhos o senhor teve, senhor Gervásio? Tive 5. 5? Mas fora 5 abortos, né? Que? Eu não. Nunca. Eu sempre fui fiel a Deus, contra aborto. Pense numa pessoa que detesta aborto. Essa pessoa sou eu. Não, senhor Gervásio, mas deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Lá na terra o senhor não era caminhoneiro? Sim. O senhor não fazia uso da boleia? Sim. O senhor não viajava e ficava 1 mês, 2 meses fora de casa? Sim. E nos pontos onde o senhor parava para tomar um cafezinho, né? Uma refrigerantezinha. E que uma mocinha chegava e pedia também um agitório. Ah, agitório? Vó do céu! Que nome! Agitório! Tá bom. Então, senhor Gervásio, as mocinhas chegavam e pediam assim uma contribuiçãozinha em troca assim de um cheirinho no cangote. O senhor sabe no que dava aquele cheirinho no cangote, né? Pois bem, depois que o senhor ia embora, o que o senhor não ficou sabendo naquele momento, é que aquela meretriz se engravidou e ela tinha os métodos abortivos e abortava. Então, consta-se 5 aqui. Mas se nós olhar nas outras fichas, consta mais. Então, o senhor é responsável por esses 5 abortos também, senhor Gervásio. Ah, mas responsável é quem abortou. Não, senhor Gervásio. Sem o adúltero, não existe a adúltera, senhor Gervásio. O senhor já viu
a adúltera trabalhar sem o adúltero? Por que culpam só a adúltera? Por que escondem a cara dos covardes dos adúlteros? Porque são hipócritas. A maioria dos homens são machistas, são covardes, não assumem o que fazem. E isso são médicos, isso são juízes promotores, isso são empresários que saem na madrugada, deixando suas esposas nos lares, fingindo viagens para outras cidades e outros estados a trabalho, e vão para os prostíbulos, mas não são capazes porque não têm caráter, não têm moral de assumir o que fazem. E depois, a coitadinha da meretriz assume tudo perante a providência divina, a justiça divina. Ela não se detém onde a capenga justiça da terra e onde a capenga ciência da terra se detém. Fica impune aqui na terra esses covardes, mas perante a justiça divina ninguém fica impune. Um centavo que você desvia, você tem que devolver aos cofres da providência divina. E onde é que está o cofre da providência divina? Na tua consciência. Porque enquanto você não quita o último centil, você não se sente tranquilo com a tua consciência. Porque você pode devolver aquele que você roubou. Mas enquanto você não expurgar da tua consciência, parece que tudo que você fez não tem sentido algum. Consciência, gente. Isso é muito importante. Então, desculpe, nós devemos agradecer essa doutrina dos Espíritos. Porque uma questão de número 12, que já havíamos esmiuçado, comentado, mas outros assuntos, relendo novamente, mais 6 vídeos nós conseguimos gravar em cima do mesmo tema, só que com outras nuances. Nuances que nos forneceram condições para que pudéssemos falar a respeito de tudo que nós falamos. E o que nós aqui comentamos não é a vírgula, não é uma vírgula do que nós sabemos. Medimos muito aqui, porque nós procuramos medir, meçamos muito para transmitir. Se alguns termos pareceram pesados, foi necessário, porque infelizmente muitas pessoas só aprendem quando eles ouvem a verdade, o termo com todo respeito, na cara.
Porque se você ficar usando psicologia, porque se você resfriado toma sorvete, você pode ficar gripado. Não, aqui a gente já vai direto no assunto. Se você tomar sorvete, você vai contrair pneumonia. E você vem a óbito. Olha só que diferença. A verdade dói, gente. Mas tem hora que tem que ser dita. Eu já disse, mas eu repito. Agradeça a Deus por tudo que nós estamos desfrutando e procure um outro zero à esquerda na internet que tem com perseverança, com persistência, com assiduidade, todos os dias, aqui, com renúncia total da própria vida, por amor a você, pela tua evangelização. Me apresente outro, igual ou melhor, que eu irei abraçá-lo, porque nós fazemos todos parte de uma só família. Nós precisamos de todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. A Vera, se aparecesse mais alguém fazendo o que nós fazemos aqui, mas por que que ninguém aparece? Onde você já ouviu isso nas casas espíritas? Onde você conseguiu até hoje, nas obras básicas, entender o que nós aqui estamos relatando, esmiuçando? Será que por sermos os precursores com relação a essas questões, não estamos sendo os beneficiados? Não é? Os trabalhadores da primeira hora? Será, gente? Pretensão? Não. É a realidade. Será que nós não estamos sendo os trabalhadores da primeira hora a aprender a raciocinar com bom senso? Será que a vida está difícil mesmo? Será que as pessoas é que são difíceis, gente? Será que as pessoas são provas na nossa vida? Será que as pessoas são karmas na nossa vida? Será que as pessoas são expiação na nossa vida? Ou será que essas pessoas não são anjos nas nossas vidas, nos condicionando meios para que possamos permanecermos em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo? Agradeçamos estas pedras no nosso caminho. Não no sapato, viu, gente? Nossa Senhora. Pedra no sapato não é brincadeira. Isso não é nem pedra no sapato, isso é pedreira cantiere no sapato. Ah, que bênção. É brincadeira. Então, agradeçamos a Deus por essas pedras no nosso sapato, esses espinhos. Esses espinhos são os nossos anjos guardiões. É graças a essas pessoas difíceis que nós evoluímos. Porque elas, de fato, colocam a nossa paciência em teste. Elas nos testam. Porque dizer Senhor, Senhor
é muito fácil. Mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Será que nós não aprendemos isso? Dr. Bezerra de Menezes, socorro! Professor Eurípides, Sheila Meimei. Isso é muito fácil, não é? É preciso uma abelha vir picar a gente de vez em quando, um escorpião, pisar num caco de vidro, num espinho que atravessa o pé de um lado para o outro. Sabe quando a gente pisa assim, a gente tá com o chinelo, pisa o espinho e faz assim, ó. Atravessa. Isso é uma bênção. Uma cobra pica a gente. Você entende que isso é psicologia, né? Sabe aquelas pessoas difíceis? Será que elas são difíceis mesmas? São não, gente. São anjos que Deus colocou no nosso caminho para que pudéssemos evoluir mais rápido e não queiramos fugir dessas pessoas, porque fica mais difícil a nossa trajetória evolutiva. Por isso eu tenho que aguentar a pedreira Cantieri. Vamos para o próximo vídeo.